Vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Aqui é o Felipe Passos e meu apelido de infância é Rodão por causa do desenho Polyposition. Aqui é o Rony Thiago e eu gosto de galinha com quiabo. Oi, eu sou o Felipe e... O Mika é do mal. Fala pessoal, aqui é o Luiz Runzi que ele... O que é, velhinho? E aí, aqui é Carlos Voltor e saída rápida pela esquerda. É isso aí, pessoal. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui com o Carlos Voltor. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui com a gente. E como vocês viram pela nossa introdução, hoje vamos falar sobre desenhos antigos. Vamos falar sobre os estúdios, né? Falar um pouquinho da origem da Disney, Warner, MGM, Hanna-Barbera. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois dos nossos recadinhos. Você é burro, cara. Que loucura. Você é burro. Que coisa absurda. Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, @Papo de Louco _. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato@papodelouco.com. E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodelouco.com. Galerinha, lembrando aí que tá chegando o nosso encontro de podcasters, o EEOPP, que vai ser agora dia 26 de agosto. Então vou rodar o spot com as informações e você marque sua presença lá, hein? Fala galera, aqui é o Luciano Munhoz do Papo de Louco. E eu sou o Cleverson do Bloco 1 Pocket, membro do Esquadrão Podcast. E eu sou o Fábio do Ouvido Podcast. Estamos aqui para convidar você para o EEOPP, o Encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast, que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 26 de agosto. Quer saber quem está organizando esse evento? Somos nós, a galera do Podcast e do Ouvindo Podcast, juntamente com o Esquadrão Podcast e com a iniciativa dos nossos amigos lá do Papo de Louco. É isso aí, nós criamos esse evento para promover a integração entre nós, produtores de conteúdo, e nossos ouvintes. Não só queremos conhecer os nossos ouvintes, como também faremos uma gravação de podcasts com a presença de vocês aí que estão ouvindo a gente. Além disso, teremos uma mesa de discussão e um painel de apresentação dos podcasts participantes. Falando nisso, quer saber quem tá confirmado? Ouve aí. Aqui é o Alexandre. E aqui é o Josué. E o podcast Melhores Animes vai estar no EEOPP. Aqui é a Cal Cruz e o Então É Isso também vai estar no encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. Fala galera, aqui é o Léo Favaretto e o Carlos Barbagallo. O Lepopcast vai estar no EEOPP aqui em São Paulo. A gente espera vocês lá. Aqui é o Cal do Leitura Cast e eu estarei no EEOPP. Fala galera, aqui é o Floyd do Ultra Combo Podcast e nós também estaremos no encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast em São Paulo. Fala bando, beleza? Aqui é o JM, o 404 Podcast estará no EEOPP. O EEOPP vai acontecer no dia 26 de agosto, das 17 horas às 22, na cantina italiana Arte della Pasta, que fica localizada na Vila Ré, na zona leste de São Paulo, na rua Itinguçu, número 1700. Fica bem pertinho da estação Patriarca da linha vermelha do metrô. Bem na rua da estação do metrô, é pertinho, 200 metros no máximo, chupetão, facinho de chegar. E eu aconselho vocês a virem de metrô, porque
porque não tem estacionamento no local. E mais uma novidade, no dia do evento, a cantina vai preparar pratos temáticos da cultura pop nerd. Não vai perder, né? Mais um motivo legal para você aparecer por lá. Confirme a sua presença lá no evento que criamos no Facebook. E se quiser saber mais informações sobre o encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast, vocês também podem nos encontrar como EEOPP 2017 no Facebook e no Twitter. Todos os nossos links estarão aqui neste post, beleza? Até o encontro. E a gente se vê lá em agosto, hein? Beleza, galera? Bom, galera, lembrando então lá, confirmem sua presença no EOPP, dia 26 de agosto. E antes de começar o programa, vamos ler os nossos tweets. Quem mandou um tweet pra gente foi a galera do Formato PDF. Gente, mais um podcast que comecei há pouco tempo. Animar com a gente lá, papo de louco. E ele fez uma observação: ADC é melhor. E o André Oliveira, @Zal_Oliveira, mandou para a gente: Papo de Louco 31. O melhor filme baseado em game foi Silent Hill. O filme conseguiu juntar a história de 2 jogos e ficou bom. Ah, é verdade, pode crer. A gente não falou de Silent Hill, a gente até pensou, mas a gente tava tentando lembrar dos filmes que ficaram mais galhofas, né? Então, Silent Hill a gente achou que era um filme muito bom pra ser comentado no podcast, que a gente tava meio que deturpando os filmes ali. Outro tweet que mandou pra gente foi o nosso ouvinte honorário, o Ageu. Ele colocou lá: Papo de Louco, o filme do Mario é tão ruim que deveria ter ganho todos os framboesas de ouro disponível. E quem mandou também pra gente foi o @Papo de Japa. Esse filme do Mario acho que é uma das maiores aberrações que eu já vi. E de novo o nosso amigo André Oliveira mandou lá: faltou perguntar, Globo versus SBT, #Rio São Paulo. É verdade, né? Porque a Globo é do Rio e o SBT daqui de São Paulo. Bom, é isso aí, galera. Lembrando, se você quiser mandar um tweet pra gente ler aqui no programa, é só mandar lá pro @Papo de Louco _. E vamos que vamos com o programa e pau na máquina, é isso aí. Já que a gente só fala besteira nesse programa, hoje a gente vai quebrar um pouco o gelo, a gente vai trazer um pouco de cultura pra vocês, né? A gente vai falar sobre desenhos, sobre nostalgia, né? Quem aqui não passou horas e horas de sua infância sentado na frente da televisão vendo os desenhos clássicos. Mas pra começar, acho legal a gente falar um pouquinho da origem de tudo, né? Podia passar não só pela parte que lá na origem, lá na França, criou-se lá o praxinoscópio. Nossa senhora. Aquela máquina que é tipo um carrossel onde você colocava as imagens, ela girava e projetava aquele negócio. Hoje em dia tem abajur pra criança, assim. É, verdade. Não é isso? É sério, é o mesmo princípio, não é esse? Sim, sim. Eu já vi no quarto do meu sobrinho. Eu acredito. Eles até usam esse em filme de terror agora. Olha aí, ó. Ah, é? Invocação do Mal 2, eles usam isso. O plot principal do filme, o objeto amaldiçoado é um projetorzinho desse de imagem. Ah, é verdade, é verdade. E vocês aí menosprezando de eu ter feito o link com o negócio de bebê, tá vendo? Ah, cara, uma coisa é o Voltor falar, outra coisa é você. A credibilidade é uma merda. Bom, e aí depois com o tempo, tudo começou no cinema mudo, né? As primeiras animações que tinha lá na época do cinema mudo iam desde obras do Winston McKay, passando desde o Palhaço Coco até o Gato Félix, né? Então o Gato Félix aí já tá quase chegando aos... Será que já chegou a 100 anos já? Cara, eu acho que sim. Eu sei que, por exemplo, a primeira versão do Mickey já entrou em domínio público. Então, se você quiser vender desenhos do Mickey da primeira versão, você pode. O domínio público acho que é 75 anos. Isso, é. São de morte, né? Anos. De morte. Só que a Disney teve uma exceção. Quando chegou nesse 75, ela tipo abriu uma pauta e falou assim: aumenta aí pra 30. Aí colocaram mais 30 anos, entendeu? É tipo igual os 14 meses de aluguel do Seu Madruga, né? Que sempre vai renovando. Exato. O Gato Félix faz 100 anos em 2019. Olha aí, ó, daqui a pouco a gente já tá, quase, hein? Tá chegando lá. E aí, beleza, a gente teve lá naquela época, entre 1900 e 1920, um estúdio muito famoso que era o Bray Studios, né? Que foi o primeiro e mais importante de estúdio de animação daquela época. Um estúdio lá de Nova York. E muitos aspirantes animadores naquela época surgiram, né? Por exemplo, o Paul Terry, que fez o Super Mouse, né? O Mighty Mouse. Super Mouse é seu amigo. Olha aí. Vai salvá-la do perigo. Cara, eu não peguei Super Mouse, cara, infelizmente. Eu assisti Gato Félix, mas assisti Super Mouse. Ô, louco. Não, Super Mouse era muito bom. Também teve o Max Fleischer, né? Que é o cara que fez a Betty Boop.
E também o Walter Lantz, que é o criador do Pica-Pau, né? Que a gente nunca sabia o que estava escrito ali. Quando era criança, vinha aqueles rabiscos no final do desenho do Pica-Pau, aquela assinatura. Eu só conseguia ler o Walter ali. O Lantz eu não entendia, eu vi uns rabiscos ali. Caralho, o Pica-Pau era foda, velho. O Pica-Pau era a encarnação do mal na televisão brasileira, né, cara? O Pica-Pau de hoje é muito mais tranquilo, né, cara? Não, o Pica-Pau de hoje é politicamente correto. Não, ele tomou remédio, fez tratamento. Nós tínhamos duas versões do Pica-Pau. Tinha o zoeiro e tinha o maluco completo. Pica-Pau biruta, né? O da perna grossa. Da perna grossa é o melhor. Esse é o completamente insano. Ele, tipo, discutia com a morte como se fosse algo normal, assim. Por sinal, eu tinha um pouco de medo desse episódio, cara. Sabe quando ela dava aquela risada maligna? Episódio pra mim que era bizarro era aquele que ele ficava preso na cabana lá com o lobo e os dois ficavam tentando se comer. Ah, é verdade. Nossa. Que o Pica-Pau tinha bico, mas ele tinha dente também, né? Exatamente. Nossa, claro. Canibal. Ele não tinha asa e voava, cara. Ele voava batendo só os braços. Voava nada, que ele ficava nas costas dos outros pássaros e pegava carona, cara, de tão preguiçoso que ele era. Tem o episódio clássico que foi introduzido também os dois corvos. Sim, faz que fumaça. E tinha o Jubileu, lembra? Ei, Jubileu, você gosta de pipocas? Você disse pipoca? Pipoca na manteiga? Mas eu tinha medo do episódio de Pica-Pau, cara, que é um que vai ter tipo uma alegoria, a história lá da cigarra e da formiga, que todo mundo pegando suprimento pro inverno, ele não pega e ele congela, cara. Ele fica congelado, velho. Nossa, é mó triste, né? Esse é o mesmo episódio que ele conversa com a morte, né? Fica com a morte. Eu gostava desses episódios, cara. Eu gostava quando o Pica-Pau se fudia, eu não gostava dele. Eu achava ele muito cuzão, porque ele que começava a treta sempre. Aí quando ele se fudia, eu achava, se fudeu, otário, toma! Desses desenhos, eu acho que de inferno, pra mim, um dos piores era o do Tom e Jerry, que o Tom voltava pra tentar fazer uma coisa boa e não ir pro inferno, e no final ele caía pro inferno. É verdade. Ou seja, pode se arrepender, você vai se fuder do mesmo jeito. E aquilo, né? A criança torce pelo Jerry, o adulto entende, porra, coitado do Tom. É que nem Bob Esponja e Lula Molusco, né, cara? Quando é criança, você torce pelo Bob Esponja. Quando você é adulto, você fala, porra, o Lula Molusco tem razão, esse cara é muito chato, velho. Apesar que no Tom e Jerry, os dois se matavam, mano. Eu acho que teria que ter dó dos dois, mano. Sim, quantas vezes o Tom não terminou o desenho virando um anjo e voando pro céu também, ou caindo no inferno? O Jerry nunca se ferrava. O Jerry, eu não lembro dele se ferrando. Uma vez, eu acho. Tanto que os Simpsons fizeram a piada em cima disso. Comichão e Coçadinha. Isso. É a piada em cima diretamente disso. Mas do Pica-Pau, um episódio que eu gostava muito também, cara, é aquele do Voodoo é pra Jacu, que ele fazia magia negra, cara, o jacaré lá. Aquele jacaré escroto, né, cara? E sempre tinha aqueles dubladores genéricos, né? Que falava Casa do Jacaré. Tinha o Pé de Pano também, quando tinha o Velho Oeste. E o Pé de Pano era engraçado, né? Que ele era meio chorão e ele não falava direito. Ele ficava... ficava passando o casco na boca, assim, né? Era muito bom, né? Tem aquele episódio também que a Minnie fica chamando o Dr. Rancho Crute. Isso. Nossa, pode crer. Tinha o do robô que roubava a pena. É o puxa-frango lá, ó. Isso. Mas essa foi a época dos personagens filhas da puta, né? Personagens tipo Pica-Pau, Pernalonga é um outro personagem filha da puta. O Pernalonga é demais, né, cara? Patolino sofria na mão do Pernalonga, né? Ele também era um filho da puta, mas ele sofria mais do que o Pernalonga. O Pernalonga era um filho da puta que se dava bem. O Pernalonga dava um tiro de 12 a meio metro de distância na cara do Patolino, que o bico dele ia parar na nuca. Temporada de caça aos patos. Outro personagem que era assim também era o Coyote e o Papaléguas, né? Que o Coyote também sempre tentava pegar o Papaléguas. Porra, cara, mas às vezes eu tinha um pouco de pena do Coyote, cara, porque era muita sacanagem. Ele se fudia de umas vezes que tu falava assim, não, agora ele não vai se fuder, ele vai matar o Papaléguas. Deixa um dia ele vencer, cara. Nunca, cara, ele venceu. Tanto que isso é uma piada recorrente, né, nos outros filmes, assim, nos outros desenhos mais futuros, né? A culpa é porque ele só usava produtos Acme. É verdade, né, cara? E vocês sabem o que quer dizer Acme? É a company that makes everything. Uma companhia que faz tudo. Quando eu li isso aí, minha cabeça explodiu, cara, porque, caraca, tipo, faz tudo mesmo, que você vê, tem até bigorna de 100 toneladas. Aliás, tem um episódio que eles explicam por que a bigorna tem que ter 100 toneladas, ou são 50, não lembro. Que, tipo, eles faziam uma piada jogando bigornas na cabeça de um personagem X. E aí, tipo,
via a reação do público. Então com 40 toneladas ninguém ria. Com 49 ninguém ria. Quando era 50 todo mundo ria. Eu lembro de... Por que o Coyote nunca comprou comida dessa companhia que faz tudo? Não, ele comprava, só que ele usava como isca. É verdade, ele comprava um bicho só. Animal, né, velho? E ele morria de fome. Ele montava tipo um puta banquete pro Papaléguas. Ele comia a comida, cara. É igual o Dick Vigarista, né? Que corria na corrida maluca. Ele passava na frente de todo mundo pra fazer armadilha pra atrapalhar. Em vez de correr e ganhar. Caralho, um merda, né, cara? Exato, em vez de ganhar a corrida, não. Ele tinha que fazer merda. Ele é o piloto mais veloz e mais burro de todos os desenhos animados. É o Rubinho. E ele sempre culpava o Muttley. Tinha, eu acho que na Cartoon Network, se eu não me engano, uma pergunta uma vez pro Coyote, como é que ele comprava tantas coisas da Acme. Aí ele tirava um cartão e botava, tipo assim, parcelamento facilitado. Crédito facilitado. Isso foi uma coisa que pra mim foi muito irado nessa época, que o Cartoon Network, acho que no meados dos anos 90, início dos anos 2000, eles faziam muita piada entre os desenhos que eles passavam, que era com Hanna-Barbera, com todos esses personagens da Warner. Eles brincavam com esses personagens. Era demais, cara. Que era sensacional. Era sempre fazendo essas piadas que todo mundo sempre pensou e eles foram lá e fizeram. Até hoje eu lembro de uma do Aquaman, que ele tá no mercado, aí tem um peixe congelado, aí ele pega e começa a mandar o raio e não consegue falar com o peixe. Aí ele fica triste, né? Aí fala, Cartoon Network, o melhor lugar para os desenhos. E eles começaram isso com um programa, que foi o Space Ghost Coast to Coast. E tinha também o Harvey, o advogado, também, não tinha? Que veio depois, mas veio depois. Isso, o Space Ghost Coast to Coast veio um pouco antes. E foi exatamente pegando aqueles personagens antigos de heróis, né? Que o Space Ghost é um personagem de herói que eu acho muito foda. Os desenhos deles eram muito maneiros. Era muito legal mesmo, eu adorava, cara. Tinha um macaco, não tinha um macaco? Tinha o Glick. O Glip não era Glick, era... Como é que era? Acho que era Glick também. Mas era igual o Glick, não era? É, o que o Glick era do Super Gêmeos. Os dois garotos era tipo... Era os Super Gêmeos com macaco, só que mudava a cor da roupa, praticamente. Era só isso. É basicamente o que a Hanna-Barbera fez a vida inteira, né, cara? Exato. É a parada da gola, é a parada, tipo, era tudo pra facilitar a vida. Sim. É que tinha aquele esquema, né, ou colocava uma gola ou uma gravatinha, né, porque o corpo do personagem ficava parado, eles animavam só a cabeça, a boca ali, que era pra facilitar a vida. Se você reparar nos desenhos, eles quase não se mexiam. Ó, o nome do macaco é Blip, que é quase Glick, né, cara? Eles não exatamente. Tinham tanta criatividade. É pra ser uma referência, é uma referência direta da parada. Se a gente for pensar em desenhos também, assim, Hanna-Barbera e tudo mais, tudo começa, na verdade, na Disney, né, cara? Nos estúdios Walt Disney, que Exatamente isso que eu ia falar, tá vendo? Nossa, por isso que a gente tá sincronizado, cara. Nossa senhora. Olha aí. Nem parece que a gente tá com a pauta aberta aqui na página compartilhada, a gente olhando o que o outro tá selecionando. A pauta é para os fracos. Não, mas é isso mesmo, né? Tudo começou, vamos dizer assim, essas cópias, né? Lá em, sei lá, em meados dos anos 20 ou anos 30, quando a Disney começou a crescer, que ela criou o Mickey lá em 28, se eu não me engano, e também tinha lá os Silly Symphonies, né, que eram as sinfonias tolas, que eram um conjunto de desenhos musicais de onde surgiu o Pato Donald. É outro filho da puta também. Outra curiosidade dos desenhos animados é que eles passavam no cinema, né? Mas lembrando que isso passava no cinema porque não existia televisão. Exatamente. E não é uma época, tipo, do passado muito antigo, é um passado recente. E demorou muito tempo também aqui no Brasil pra chegar a televisão a cores. Ali na década de 30, a Disney também teve o seu primeiro longa-metragem ali produzido, a animação da Branca de Neve e dos Sete Anões, em 37. Caralho, faz tanto tempo assim já? Faz tempo. Pinóquio também foi uma das primeiras, né? O Pinóquio foi a segunda, foi em 50... Não, 50 não, em 40 e pouco. E ali também na década de 30 a Warner lançou o seu estúdio de desenho também, né? Eles tinham dois... Na verdade tinha um estúdio independente, que era o do Hugh Herman e do Rudolph Eisen, que eles eram alunos da companhia lá da Walt Disney Company, e eles produziam séries de desenhos e vendiam pra Warner ali. E aí eles produziram os primeiros cartoons da Looney Tunes, que era como se fosse uma variação do Silly Symphonies lá que eu falei da Disney. Então o Looney Tunes era uma cópia ali, vamos dizer. Mas já tinha surgido, será, o Pernalonga, esses personagens aí, cara? É que uma questão assim, que nós conhecemos o Pernalonga, o Mickey, mas sempre havia versões genéricas dele antes de eles serem esses personagens,
Eu lembro que o Pernalonga tem uma versão, um outro coelho, com outro nome, só que antigo. Não era o Boco, não era o nome dele? É, e ele era mais idiota, assim. Ele era parecido com o Mickey, na verdade, né? É isso aí. E o Mickey tinha o Oswald, que era um coelho, eu acho, uma lebre, que era antes dele. Aí eu acho que foi aí a ideia que eles pensaram. Aliás, pra falar uma curiosidade também sobre a Disney, né? O Walt Disney, ele é a pessoa que venceu o maior número de Oscars da história, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas acho que foram 22 Oscars que ele ganhou. E continua ganhando, né? É. E teve também nos anos 40 o Maroons Studio, que fez Roger Rabbit. Nossa, Sim. Roger Rabbit, cara. Mas do Pernalonga, engraçado, cara, que teve uma lista de personagens mais sexys dos desenhos animados, ele ficou, acho que, em segundo lugar, cara. Ficou atravessado verdade, de cara. Ele vestido de mulher. Ele vestido de Valkyria. E nessa época era engraçado, né? Porque os desenhos, eles se matavam, né? Tipo, você tinha, sei lá, episódio deles fumando. Sim. Bebendo. Sim. Mas isso não era errado na época. O que eu acho errado é você apagar essa história. Hoje você não precisa colocar isso nos desenhos de hoje. Mas você dizer que isso não existiu, você apagar a história desses desenhos... Você tira o desenho, né? Por exemplo, hoje não pode mais passar, sei lá, Tom e Jerry da época que a gente assistia, entendeu? Mas pra falar a verdade, assim, eu não acho que esses desenhos influenciavam violência ou influenciavam vício, essas coisas. Porque se influenciasse, a gente teria criado gerações de assassinos e fumantes e destruidores de tudo. Exato. Porque nesse nível, eu na minha infância, eu assistia Robocop na sessão da tarde. Sem corte. Não é, cara? Eu ia falar isso agora, cara. E ninguém sai com uma metralhadora na altura da cintura dando tiro na cidade. A gente tinha que todo filme adolescente tinha nudez. Sim, e então, os nossos fãs eram Rambo, Stallone, a gente via filmes, cara, que hoje em dia crianças não poderiam assistir, entendeu? Sim, eu até falei aqui num episódio anterior que minha festa de 3 anos de aniversário era do Rambo, então, caralho, tipo, você tinha painéis de metralhadora na parede, um cara com uma faca no braço ali. Que mundo, uma né, festa cara? de uma criança de 3 anos. Um dos brinquedos era eletrocutar uma criança numa cama, né, na mola da cama. Tinha a barraquinha do vietnamita. Exploda seu inimigo hoje. É. Na questão de desenho, tem um porém. Eu passei minha infância assistindo esse filme antigo da Disney, mas só hoje que eu tava vendo na TV, no filme do Pinóquio, ele fuma, bebe e também tem sequestro de crianças pra vender. E no final, as crianças são transformadas em burros e ninguém mais liga pra elas. Tipo, estão vendendo as crianças e ninguém percebeu isso. Mas aí era um filme de 40, né, cara? E isso é outra coisa interessante que eu tenho a dizer. É que eu lembro de assistir Pinóquio, Branca de Neve, esses desenhos Dumbo, cara, que é de 41 na sessão da tarde, quando eu era criança. Sim. Era muito comum passar. E pra época já tinha o quê? Sei lá, 50 anos? Pra tu ver como a parada passou pelo tempo, né? E agora Dumbo vai ser feito pelo Tim Burton, vai entender. Ah, eu vi. Caraca, ferrou. Quem vai ser o Dumbo? É o Johnny Depp. O Johnny Depp. Não, na verdade é o Jack Sparrow, né? Interpretado pelo Johnny Depp, interpretando o Dumbo. E a mãe do Dumbo é a Helena Bonham Carter. Uma curiosidade aqui a respeito do Pernalonga, a primeira vez que ele apareceu foi no curta A Wide Hair, em 1940. Nossa, faz tempo, hein, velho? A primeira vez que ele apareceu foi essa vez, mas eu vou falar que a vez que ele tomou o meu coração é aquela que ele tá na barbearia, cara. Cara, eu ficava imitando. Tinha esse e tinha o do Pica-Pau também, que ele ficava na barbearia. O do Pica-Pau, meu toque de celular, por muito tempo foi a musiquinha dele cantando. E tinha também o que o Seu Madruga tava na barbearia, mas isso não é animação. Se der bobeira, tem no desenho dele algum episódio do Chaves. Mas do Pernalonga, cara, o episódio que eu gostava eram os episódios Cortelino, cara. Cara, era muito foda. Eu quero caçar toelhos. Nossa, cara, eu adorava Hortelino, velho. Toelhos, é verdade. Como é que era o nome errada do caçador do Velho Oeste lá, o outro? Não, Eufrazino. Eufrazino. Que ele se chamava em inglês era Yosemite Sam. Sério, mas eu cara? não ligava muito pra Looney Tunes não, também. Pernalonga, eu não assistia sempre, entendeu? Não era uma coisa que, eu vou ver Pernalonga. Eu via outras coisas. Quando tava passando Pernalonga, beleza. Vocês estão com quantos anos? 29. Eu também 29. Então, vocês tinham opção de passar para outro canal, porque né, já existia TV a cabo, é isso? Não tão na infância, não.
Porque senão você não tinha opção de mudar de canal. Você tinha Globo, você tinha SBT. Não. Tinha horários diferentes e momentos diferentes. Quando às vezes tava passando coisas na Globo, você assistia a Globo, você tinha Hanna-Barbera na Globo, você tinha Warner Warner geralmente era na Globo, Hanna-Barbera era no SBT. Então você tinha ou Warner ou Hanna-Barbera. E geralmente os últimos desenhos no final, que você tinha ali um desenho mais especial, que era o Thundercats, era o último desenho do dia. Aí você tinha, tipo, Caverna do Dragão, era o último desenho daquele dia. O legal é que esses desenhos, eles tinham uma coisa em comum, que era a biblioteca de áudio deles, né? Você ouvia os mesmos efeitos do Pepe Legal, no desenho do, sei lá, do Maguila. Sim. Que era sempre a mesma biblioteca de áudio, mesmo né? Efeito, né? Sim. Isso acabava meio que criando uma assinatura também, né, do desenho. Além dos traços serem parecidos, você tinha a característica sonora, né? Vocês falaram da Hanna-Barbera, mas uma coisa legal de falar também é sobre a criação do Tom e Jerry, né? Que é da MGM, mas foram criados por eles, né? Ah, é? Olha, rapaz, essa eu não sabia, não. E a MGM, um dos primeiros personagens dela foi criada pelo Eisner, aquele cara que vendia desenhos pra Warner. Então ele também começou vendendo ali personagens pra MGM. Caralho. Interessante isso, né? Pra você ver como tá tudo interligado a história desses estúdios. Fora isso, você ainda tinha grandes desenhos que são, tipo, a galera lembra até hoje, cara, do Urso. Ah, o Zé Colmeia. Zé Colmeia e Catatal. Nossa. Foi muito engraçado, que a galera lembra até hoje Um que eu gostava bastante era o Droop, cara. E o Droop tem um episódio que ele tá sendo perseguido lá. O Droop era legal porque ele sempre desaparecia de um lugar e aparecia no outro. Até um dia descobriram que eram vários Droops, né? Que eram clones. É verdade. Vários Droops. Outro desenho da MGM também é o da Pantera Cor-de-Rosa, né? Pantera Cor-de-Rosa, cara. Também. Mas acho que ela é um pouco antes, né? Não, foi bem antes, né? Pantera Cor-de-Rosa eu acho que foi depois. Será? Parece ser tão antiga, cara. Ela veio pelo primeiro filme, na verdade. Ah, é verdade. O desenho 64. da Pantera, ele existe na abertura ou nos créditos do filme. E aí, depois disso, ele virou desenho. Vocês lembram quem foi o vencedor da Corrida Maluca? Tem o vencedor final? Aqueles irmãos Rocha lá? Não, eu vi que fizeram atualmente, né? Contaram quantas vitórias cada um teve e revelaram, né? Quem tinha ganhado, né? Fizeram uma distribuição igual à pontuação da Fórmula 1. Pela pontuação da Fórmula 1, os irmãos Rocha foram campeões, Rufus Lenhador em segundo e Quadrilha da Morte em terceiro. Quem deveria ter ganho todos os episódios era o Dick Vigarista, né? Mas é uma Sim, mas ele é um né? otário. Que em vez de ganhar a prova, ele parava pra ferrar com o que tava atrás dele. Vi nessa tabela aí que ele ganhou 3, cara. Eu não assisti esses episódios aí. Sim, ele ganhava, ele chegou a ganhar. E ele ganhava muitas vezes dando volta nos outros. Eu lembro de um episódio também que acho que é a primeira vez que ele vai ganhar, que o carro dá pau na linha, aí passa todo mundo, assim, ele tá bem na linha de chegada, mas eu não lembro dele ganhar. Pô, você falou dos irmãos Rocha, você já parou pra perceber que são dois capitães caverna? É, igual. E o Capitão Caverna passava também no desenho dos Flintstones Jr. lá, que tinha o programa de TV que eles assistiam do Capitão Caverna. Não sei se vocês lembram. Verdade. Vocês lembram do Manda-Chuva? Eu adorava Manda-Chuva. Manda-Chuva pra mim era um dos melhores da Hanna-Barbera. E não era o Lima Duarte que dublava o Manda-Chuva? Era. E tinha outro herói que aí pra competir na época depois com o Super Mouse, que foi a Triônica Formiga Atômica. Pô, esse era legal, esse eu E gostava. aí você Eu tinha as adorava esse versões desenho. pequenas, que era o Pequeno Polegar, que era o detetive. É verdade, depois começou, né? Aí teve a Polegarzinha. Cara, aí viu qualquer coisa mesmo, né, cara? É tendência, né? Tem também os desenhos de família, né? Que nem foi citado. Os Jetsons, os Flintstones. Aliás, tem umas teorias engraçadas que dizem que um é o futuro do outro, né? Não, dizem que os dois, na verdade, existem ao mesmo tempo. Jetsons vivem naquelas cidades no espaço, na atmosfera, no céu. E na Terra é os Flintstones. Só que os Jacksons acham que os Flintstones são do futuro e os Flintstones acham que os Jacksons são do passado. É, porque tem a teoria também que dizem que os Flintstones é tipo de um futuro pós-apocalíptico. Não. Mas são teorias. E tem né? mais uma família também que vocês estão esquecendo, que são os mussarelas, lembra? Os mussarelas, cara. Nome, né, Aqui gente? no Brasil eu chamar o quê? De os mortadelas. Agora tem um desenho antigo, eu não sei se vocês vão lembrar. Eu sou o único que lembra disso, que era tipo uma família também, só que era de chineses, eu acho. Que? Que era um pai que tinha 13 filhos chineses. Era o... Caralho, família Chan, não, Mr. Chan. O cara era meio gordinho? Isso, de terno azul, tinha um bigodinho. Isso. As Aventuras de Charlie Chan. Charlie Chan. Charlie Chan.
Charlie Sheen, né? As aventuras de Charlie Sheen. Virou Tiona Halfman depois. Que era um cara de verdade, era um ator, era um personagem de filme que virou a animação. Como acontecia muito na época, você ter personagens de filmes irem, tipo, da vida real virarem desenhos, tipo o Harlem Globetrotters. Você tinha animação dos Harlem Globetrotters. Jackson 5. Os Jackson 5, você tinha animação dos Jackson 5. Os Beatles. Dos Beatles. E aí você tinha também as versões, os grupos, né, de música, que era Josie and the Pussycats, era Josie e as Gatinhas, né, tinha o Tutubarão. Tinha o Tubarão. Que era um tipo também de Scooby-Doo ali também. Era nessa mesma pegada. É verdade. Um desenho que eu assisti bastante, que não é muito comum, é o Mr. Magoo. Vocês chegaram a ver? Mr. Magoo. Sim, lembro. Ele era o cara que se metia em confusão, mas saía porque era imbecil. Ele era tipo o Mr. Bean. Mr. Bean, meio humor inglês mesmo. Cara, um que eu gostava muito, que é um pouco mais pra frente, já 95, era Freakazoid, cara. Puta, Freakazoid era foda. Aí você já entra na segunda fase dos desenhos da Warner. Eu não tinha TV a cabo na época, né? Porque era lançamento isso aí. Eu ia pra casa de amigos só pra assistir Freakazoid, velho. Eu gravava, cara. Eu emprestava pro meu primo. As temporadas do Freakazoid dubladas ainda. É o Guilherme Briggs que dubla, né? Sim, e ele faz toda a graça do Freakazoid. Se você vê Freakazoid no original, não tem graça nenhuma. Ele cai, ele fala, ai, meu pâncreas. Teve um dia que eu peguei pra assistir um episódio dele em inglês e o mesmo episódio em português. Aliás, tem muita coisa que eu acho que na dublagem fica muito melhor. Por exemplo, Bob Esponja. Eu acho muito melhor dublado do que em inglês. É muito maneiro, né? É tipo Yu Yu Hakusho. É mais legal dublado, pô. Eles ficam falando aquelas... eu Totoguro. Pô, você sabe que eu sinto muita falta disso em desenhos novos. Você pegar, tipo, Naruto, esses desenhos mais recentes. As dublagens que eles faziam, velho, tipo Yu Yu Hakusho, assim, é clássica. E hoje em dia eles colocam as crianças pra fazer, que não tem expressão nenhuma. Tiram todas as piadas na hora de traduzir. Não dá liberdade, né, pro cara colocar essas brincadeiras. E fica uma coisa meio sériazinha, assim. Aí o legendado às vezes fica mais legal. Hoje em dia não se tem mais, não dá mais tanta liberdade pra galera criar. Tanto que nessa época do Freakazoid, dos Animaniacs, rolava uma criação na parte de dublagem muito grande. Lembra, vocês... Eita, falei lembra 500 Lembra, fazer um funk do lembra. É que eu fiquei empolgado. Você sabe que eu vou te zoar na edição, né? Eu sei disso, eu vou aguardar. E que é isso? Michael Douglas! Você lembra que eu fiquei empolgado? Você lembra? Eu acho que eu fiquei emocionado. Você lembra que eu fiquei empolgado? Você lembra? Eu acho que eu fiquei emocionado. E que é isso? De Spiff e Hércules. Vocês lembram desse desenho? Qual? Spiff Hércules. Sim, cara, passava na Rede Globo. É um gato e um cachorro. O gato tem um curativo na cara. Lembro. Tudo tinha cara. O sol tinha cara. A lixeira tinha cara. Eu adorava esse desenho, cara. Eles eram... Que o gato é tipo uma versão do Tom, só que filhote. Não, ele é do mal, cara. Ele tem um curativo na cara, tá ligado? Isso, e esse desenho era tipo uns desenhos que saíam. Você tinha aquele Rocco Vidão Beleza. Nossa, tinha Ren and Stimpy. Ren Stimpy do mal. Mas o que aconteceu? Os desenhos, eles depois da década de 60, 70, teve um declínio, cara. Você pode ver que não tem muito desenho dessa 70, 80. E 90 voltou com a questão dos Animaniacs, que até o Spielberg ele teve uma colaboração nos Animaniacs. Ele até aparecia no desenho, né? Sim, era demais. Sim, ele aparece direto. É verdade. Cara, mas anos 70 a gente teve Thundercats, teve 70 e 80. He-Man, G.I. Joe, He-Man, Thundercats, Silverhawks. Tinha muito desenho pra vender boneco, né? Você teve uma safra de desenhos diferentes nessa época. Muita coisa desses desenhos passava pela Toei nessa época, se eu não me engano, tá? Só corrigindo, o Thundercats e o He-Man são da época de 80, uma época mais medieval. Isso, eram desenhos mais comerciais. Então, 70, é o que eu tô falando, que ele tava falando que não tinha desenhos dos anos 70 e 80, nos 70 e 80 a gente teve bons desenhos. Sim, só que eram desenhos mais comerciais, voltados pra tentar vender boneco, vender filme, que tinha o desenho do Rambo. Era bem comercial, cara, a parada era muito comercial. Tinha brinquedo do Rambo, vocês lembram disso? Tinha faca, tinha boneco de camiseta, sem camisa. Tinha a faca do Fofão também, né? Vocês sabem uma curiosidade? O
o He-Man, ele só foi criado porque lançou o filme do Conan, aí eles puseram uns bonecos. Só que os bonecos não pareciam com o Schwarzenegger. Ele era saiu meio loiro, meio estranho. Aí eles falaram assim, a gente pode, pra não gastar, vamos criar um desenho desse cara aqui. Aí virou um desenho. Fez um boneco do Conan, saiu meio gay, aí falou, vamos fazer um desenho de um herói homossexual. Saiu aquele cabelo escroto, né, cara? Aquele cabelo de chapeleta. Nessa fase também você tinha as motocas, carangos e motocas. Eu te disse, não te disse, eu te disse, eu te disse, não te disse, eu te disse. Cara, vocês falaram em motoca, vocês lembram daqueles ratos, 3 ratos que andavam de moto? Mike and Mice from Mars. Melhor jogo do Super Nintendo, cara. Passava na TV Colosso. Não, melhor era o Rock'n'Roll Racing. Eu gostava do mais do Mike and Mice, cara. Cara, mas nesses desenhos diferenciados, você tinha, pra mim, o melhor de todos era os SWAT Cats. SWAT Cats. Nossa, eu lembro também. Aqui, eu lembro dele passando aqui na CNT no Rio de Janeiro. Desses desenhos meio maluco aí dessa época, cara, eu lembro muito do Super Patos e de não sei se vocês lembram, Cowboys de Bumessa, vocês lembram? Sim, claro. Cara, era muito foda, eram touros que montavam em cavalos, uma coisa assim, não era? Isso aí já era do Disney Cruise ou não? Era Disney Cruise. Tinha um desenho que eu lembro que eu sempre assistia quando eu chegava do colégio, ele tava começando, que era o Cavalo de Fogo, que tinha Tudo era Princesa magia. Sarah e a abertura mais desafinada de todos. Que um dia a rainha seria. Aí tinha também no SBT nessa mesma época, passava depois, acho que Denis o Pimentinha, e tinha o clássico pra mim, que era um dos melhores desenhos dessa época, que era DuckTales. DuckTales voltou, né? Foda, voltou cara. Agora o desenho, uma nova versão. Voltou, diferente, mas, cara, Muppet Babies. Aliás, uma coisa legal pra falar também do Muppet Babies, a mesma dubladora da Pig, que é a Miriam Fisher, que dublava a Princesa Sarah do Cavalo de Fogo. Ela que cantava abertura também? Acho que não foi ela que cantou não, cara. Mas eu sei que ela dublava a Sarah e dublava a Pig. Tinha também Falcão Azul e Bionicão, clássico. Sim, muito bom. Que marcou presença até nos Super Amigos. Os Super Amigos marcavam presença no desenho dele. Tinha várias vezes ou outra que aparecia algum herói. Eu gostava daquele Turma do Bairro, lembra? Que tinha um alce que andava de... eu lembro. Get Along Gun. Era a época do grupo dos animais variados, né? Sempre com um jacaré como vilão. Gummy. Tinha os ursinhos carinhosos. Os ursinhos carinhosos, nossa, ursinhos carinhosos. Mas os ursinhos carinhosos era mais antigo, que eu lembro quando eu era bem criança, quando já passava ursinhos carinhosos. Por falar em ursinhos carinhosos, assim, só um parênteses aqui. Vocês já jogaram ou conhecem o jogo Blip Blop? Quem? São 2 bolinhas com metralhadora e uma 12, e você vai matando ursinhos carinhosos e Smurfs e Pokémons, assim, durante o jogo. Tem sangue pra caralho. Caraca, tipo, vai destruindo a infância ali. Sim, cara, é que eles são vilões no jogo. Eles tipo, sequestraram um cara, e aí você... Não, cara, eles não podem ser vilões, cara. Eles têm... sei lá, cara, arco-íris na barriga. Eles não tem como, cara. Eles vêm pra te ajudar, cara. Se precisar, é só chamar. A fase que tem eles é muito difícil, inclusive. Você vai pegar a raiva dos ursinhos carinhosos. Não, e aí tu lembrou de outro que, tipo, que era clássico também, que não era americano, que era os Smurfs. Sim, Smurfs, cara. E aí você tinha a versão aquática dos Smurfs, que era os Snorkels. Eu adorava esse versão aquática. Os Snorkels? Snorkel é o negócio que você usa pra respirar quando você mergulha. Aquele sim, que é tipo um respiradorzinho que você pode usar pra mergulhar. Aqueles todos então, tinham. era em cima da cabeça deles, esse negócio. Que inferno, né, cara? Mas era bom, cara. Eu gostava. Tem um que é clássico que a gente não falou, cara, do Popeye. Nossa, eu tinha uma raiva do Popeye, cara. Mas eu nunca gostei muito de Popeye, cara. Nossa, eu gostava pra caramba. Eu também pra caramba, tanto, não. Eu não gostava quando, sei lá, aparecia aquela mulher com vaso na cabeça, dava meio que medo. Popeye eu gostava quando aparecia o tio dele. Ah, o Dudu. E aí foi ficando cada vez mais bizarro. Aí aparece aquelas meio alienígenas bizarras. Então, tipo... tem aquele cachorro que fica invisível, não tem? Com o nariz. O nariz dele brilhava, ele sumia, sei lá. Eu esqueci o nome dele. Aí já foi mais pra frente. Era o Geninho, não era? Geninho? O Geninho era da She-Ra. Da She-Ra, isso. Mas lembrando uma coisa do Popeye, vocês, não sei se todo mundo chegou a ver o filme do Popeye com Robbie Williams. Sim, vi. Eu gostava pra caramba desse filme na época, quando eu era criança. Mas nunca mais assistiu, né? Eu nunca mais assisti também. E nem eu também não. Enquanto isso, na sala de justiça. Cara, vocês começaram a falar de desenho de herói, mano, e a gente tá no tema de desenho antigo. Eu fiquei com medo aqui de vocês entrarem Super Amigos. Por quê?
Só porque o Aquaman lá era um bosta? Cara, na verdade não, o Aquaman não era um bosta. O que ele se tornou um bosta por causa do Cartoon Network. É verdade. Ele era igual aos outros no desenho. A parada é essa. O que fez ele ficar mal visto foi o Cartoon Network com seus intervalos. Outro personagem que eu gostava bastante dos Super Amigos era do Chefe Apache. E o Super-Homem subia no ombro dele, parecia um papagaio, lembra? Inner Shock. Era o Índio Apache, era o Tornado. É verdade, era só da cintura pra baixo, né? Era excelente. Ele ficava rodando. E tinha Jan e Jaina. Um virava um balde de água, virava água que tinha sempre que ter um balde. Alguém tinha sempre que correr com um balde. Ele não virava um balde d'água, ele virava água e tinha que ter um balde pra pegar ele, não era isso? Ele devia poder virar um balde, ele virava um balde de gelo com água dentro, ele podia fazer isso. Ah, é? Deveria poder. Dos Super Gêmeos, o personagem mais forte era o Glick, cara. Porque ele que tinha que carregar o balde. Ele era a encarnação do mal, né? Mas desses desenhos, assim, de super equipes e tudo mais, eu gostava mais do Capitão Planeta, cara. Eu tenho um orgulho da minha vida em relação a esse desenho dos Super Amigos. É porque na época do desenho, eles vendiam os bonecos. E eu tive todos, inclusive os vilões, cara. Isso foi... eu falo isso com o maior orgulho. Hoje em dia eu não tenho mais nenhum. Mas eu tive todos, cara. Eu tinha o Coringa, o Pinguim. Todos. Era muito legal, cara. Eu fiquei muito feliz. Foi o Natal mais feliz da minha vida. Era no Super Amigos que tinha aquele vilão que tinha que falar o nome dele ao contrário? Era o Mitsplick. Isso. Eu não sei se ele era vilão do Você Batman já ou não. Não, ele era do Super-Homem. Ele sempre foi. Ele é vilão do Super-Homem. Ele é vilão do Super-Homem. Ah, tá. Ele era um ser da quinta dimensão. E o Super-Homem se ferrava porque ele é magia, né? Magia pega. Macumba pega no Super-Homem. Nem que era magia. Porque o poder dele era infinito. A única fraqueza dele era você enganar ele a dizer o nome dele ao contrário. Caraca, e aí, na verdade, mas é um ele não morria, idiota. ele voltava pra quinta dimensão. Ô, Felipe, você falou no começo que seu apelido veio de um desenho. Conta melhor essa história aí, cara. Então, tu sabe que os apelidos, eles começam da forma mais ridícula, sem sentido, não faz sentido nenhum. Quando eu tinha, sei lá, porque no meu condomínio, aqui, tem muitos amigos meus que só sabem meu nome porque hoje em dia tem no Facebook, porque todos me conhecem como Rodão. Porque Rodão era o nome do carro macho, que parecia ser o homem, o carro homem, de um desenho chamado Pole Position, que ele só tem alguns episódios e o Silvio Santos passava no SBT. Aí, como eu gostava muito desse desenho, uma vez um amigo meu, já devia ter, sei lá, uns 13, 14 anos, um amigo meu foi me chamar pra jogar bola, eu falei, não vou descer não, que não sei o que. Aí quando eu fui fechar a porta, tava na abertura do desenho que o cara chama o carro. O cara fala, Rodão. Aí no dia seguinte eu era o Rodão. Foi por isso. E até hoje eu sou o Rodão. Não faz sentido, foi por isso, cara. Não tem uma história tipo, sei lá, eu roubei o carro do amigo meu e botei um Rodão, sei lá. Ou eu passava o rodo nas menininhas e por isso é Rodão, sabe? Mas não é nada disso. O Pole Position, ele era legal porque eles eram caras que entravam num carro e o carro tinha que entrar num caminhão pra andar. Sim, e tinha um macaco. Tinha que ter um macaco. Não tinha dizer que o cara virava um carro? Tinha. Mas era meio bizarro. Eu achava meio bizarro. Era muito bizarro. O cara se transformava num carro. Era tipo, esse era o poder dele. É isso. Bom, galera, acho que a gente já falou bastante coisa, muita coisa bacana. Queria agradecer a presença do Carlos Voltor, que tá aqui com a gente. Muito obrigado. Antes de encerrar, gostaria de fazer algumas indicações de desenhos antigos. Quais eram seus desenhos favoritos que vocês mais gostavam pra poder indicar pra galera procurar no YouTube, ou não sei se existe box de DVD, às vezes pra comprar. Bom, um desenho que eu gostaria de indicar pra galera, Pole Position, que o Felipe falou que era o desenho favorito dele. É muito bacana. Lembra bastante o seriado do Super Máquina também, porque os carros falavam, né? Tem um desenho pra recomendar aqui, que é um dos que eu mais assisti, que eu gravava em VHS, cara, e assistia exaustivamente, que era o Dudu e Edu. Assisti muito Dudu e Edu, cara, e era retardado ao extremo. Então, caralho. E a gente não acabou não falando desse, né? Foi minha frase de abertura aí, ó, referência ao Du, galinha com quiabo, um bordão do dublador. Escorregando no sabão. Bonitinho! Eu gostaria de recomendar um que eu assisti bastante na infância, não é tão antigo, é o Laboratório de Dexter. Antigamente era só eu e minha irmã e a gente sempre tinha umas tretas igual as deles, tipo o Vaca e o Frango.
Então, cara, pra mim é muito difícil, sabe, indicar um desenho, cara, porque eu adorava tanto desenho. Eu joguei no Google enquanto vocês estavam falando, aí eu falava, eu vou falar desse, ah não, eu vou falar desse, ah não, eu vou falar desse aqui que eu gosto mais. Mas eu vou falar então de Tartaruga Ninja, que era um desenho muito gostosinho de ver. Que descrição, gostosinho de ver. Era gostosinho, não era gostosinho de ver? Era divertido, cara, era muito legal, cara. A gente gostava tanto de Tartaruga Ninja por causa do desenho que a gente achava até aqueles filmes da década de 90 bons, que era uma merda. Não é verdade? O filme era horroroso, cara. Tinha o Vanilla Ice cantando, cara, e as tartarugas cantando. Ninja Rap! Ninja Rap! Não, sei lá, Caverna do Dragão é um desenho muito very cool, mas essa geração não consegue ver Caverna do Dragão, né? Porque não tem fim, eles vão ficar revoltados. Voltor, tem algum desenho pra indicar pra galera? Desenho antigo que você gostava bastante? Falaria DuckTales, tem vários desenhos que são muito maneiros. Veja DuckTales antes de ver o novo, mas acho que o desenho que eu recomendaria, assista Freakazoid, dublado. O dublado é um dos melhores desenhos que já foi feito, assim, tipo, ser lido do começo ao fim. Eu queria indicar, cara, um também que a gente não falou, e é um desenho que eu assistia muito, velho, que era o Doug. Nossa, Doug, cara. Pate Maionese. Pô, inclusive hoje eu tenho a maior honra de trabalhar junto com o dublador do Skitter, cara. Você tá trocando ideia com eles, tipo, é a voz do Skitter, tá ligado? Normal, falando. Ele chega pra você e fala... E aí, Rony? Ele faz direto. Assim. Também fazia o Bob, do Fantástico Mundo de Bob. Ah, é? É. Que fera. O Carlos Falati. Voltor, fala também, antes da gente finalizar aqui o programa, um pouquinho do seu trabalho, o que você tá fazendo agora no momento, como que as pessoas te acham em rede social? É até fácil, todas as minhas redes sociais é Carlos Voltor, Facebook, Instagram, Twitter, só entrar lá, seguir. Eu tenho um canal chamado Voltorama, que tá muito no momento... bom, por sinal. Falo sobre cinema, séries, filmes, coisas antigas, lançamentos. Fiz vídeos agora sobre Dunkirk, sobre Planeta dos Macacos. Então, só também seguir lá, acompanhar, se inscrever lá no canal. Eu tô produzindo, dirigindo e roteirizando um longa-metragem de terror, né, que em breve a gente vai estar lançando ele. Até o final do ano, acredito que ele já esteja pronto. Estamos também produzindo curtas, então... vou estar lançando aí também durante essas próximas semanas aí, vão estar disponíveis online, alguns até para votar, outros não, mas material que eu não tô parando de produzir, então começando aí agora a ter um fluxo grande de material sendo lançado, e é isso, só me acompanhar que a gente vai sempre tendo novidade. Esse longa vai passar no Rio? Vai passar onde? A gente acredita que até setembro a gente termine as gravações do filme, comece a pós-produção. Eu acho que até o final do ano a gente lança. A gente deve fazer uma exibição aqui no Rio de Janeiro, fechada, né, para convidados, mandar para festivais e correr atrás talvez de uma distribuidora. Caso não consiga distribuidora, depois dessa passada por festivais, a gente vai disponibilizar online, caso não tenha distribuidora mesmo. Antes de encerrar, a gente tem uma tradição aqui no Papo de Louco, que são algumas perguntas que a gente sempre faz pro nosso convidado, que a gente inaugurou esse quadro com o Eduardo Spor, e a gente tem algumas perguntas para fazer pro Carlos Voltor. São perguntas que tem a ver aqui com a gente do Papo de Louco, mas são de curiosidades e a gente quer ouvir um pouco a opinião dos nossos convidados. Luiz, você quer ter as honras de fazer as perguntas? Eu acho que eu tô preparado para isso, Luciano. Essa missão que me foi dada, eu acho que eu poderia cumprir com maestria. Ô, Carlos Voltor, você tá preparado pra responder essas perguntas? Não. Ok, melhor ainda. Melhor momento é esse. Carlos Voltor, primeira pergunta. Biscoito ou bolacha? Depende, o que você prefere? Biscoito pra comer ou uma bolacha na cara? Boa, garoto! Porra, essa entrevista a gente do Rio, peito cara. Aqui, eu tô sozinho aqui. Ele é o único do Rio aqui, Carlos, então ele sofre nossa mão. Eu e meu irmão, mas aí meu irmão pode dizer que é meu irmão, né? Próxima pergunta, Carlos Voltor. Você acredita na Terra plana? Mas ela tem as curvinhas no final. Pra água não cair. É igual um prato, sabe? Prato fundo. É um pires. Ai, meu Deus do céu. Carlos Voltor, você prefere Bauru ou misto? Misto. Ah, mano. O Luiz, ele sempre fica decepcionado porque ele é de Bauru e ninguém prefere Bauru. Fazer o quê? Carlos Voltor, qual que é a coisa mais maluca que você faz? Qual que é a sua maior loucura?
Um exemplo, tá, do que o Eduardo Spor respondeu, o Eduardo Spor falou que ele não usa shampoo, ele usa sabonete na cabeça. Uma loucura do dia a dia, alguma coisa que você faça aí. O que você Alguma pensa mania, aí? Uma mania doida. Caraca. Deixa eu pensar, né? Porque... O Felipe tem um bom exemplo também, Felipe. Dá seu exemplo aí. Esse é pra incentivar as pessoas. O meu exemplo é que eu sempre começo a tomar banho lavando o meu peito esquerdo. Tem que ser pelo peito esquerdo, não sei porquê. O mamilo esquerdo. Né? O primeiro lugar que eu lavo é meu peito esquerdo. Eu não sei dizer porquê, eu só sei que é isso. Mas é uma coisa que você percebe toda vez que você toma banho. Não, foi um belo dia eu falei assim, eu sempre... Sabe quando você se dá conta? Você fala assim, caraca, eu sempre começo lavando o meu peito esquerdo, por algum motivo, cara. Eu não sei porquê. Eu acho que o sabonete tá na mão, é o primeiro lugar, sabe? Você falou isso e eu percebi que eu também faço isso. Olha aí, ó. Vocês são destros, não são? Somos. Sim. Eu sou. Pode ser aí a explicação. Tá, eu acho que, tipo, eu tenho esponja pra prata e esponja pra copo. Olha, que curioso. Você é um cara muito organizado, muito maluco, né, cara? Não, mas eu entendo isso, porque você não eu passa não misturo as esponjas. da comida. Porque a louça normal tem gordura. Então você pode lavar com gordura um copo e ficar com cheiro e gosto de gordura. Ah, exatamente. Isso aí. Ele é uma pessoa muito Eu tenho a esponja pra lavar copo e a esponja pra lavar o resto. Faz sentido. Eu não faço isso porque eu lavo a louça aqui em casa e eu com certeza vou misturar as duas. Porque sou eu, né? Mas é aquilo, não dá, porque a esponja do prato, ela vai se desgastando muito mais rápido que a esponja do copo. Então a esponja do copo é sempre a menos desgastada. Então, eu tô percebendo que esse quadro do Papo de Louco aqui, a gente sempre tem dicas de doméstica, dicas da dia a dia da casa. Sempre. É verdade. Sempre ser uma coisa dessa. Isso que é interessante. Olha só que cultura. Agora, a próxima pergunta, Carlos Walter. Você acredita no ET Bilu? I want to believe. I want to believe. E em Ashta Sheran? É um belo mentiroso. Ah, ô louco. Agora, a próxima pergunta, Carlos Walter. A última pra encerrar esse quadro aqui. Qual foi o melhor podcast com a palavra louco no nome que você participou até hoje? Foram tantos, deixa eu pensar. Essa nem eu esperava, cara. Essa eu não esperava. Essa eu tirei da Hartola. Eu vou até encerrar assim. Essa foi boa, eu não esperava essa, juro por Deus. Mas isso se... Fala aí, Luciano. Pode falar, Não, Luciano. pode falar depois. Não, eu ia falar. Não, tô pra falar aí. agora. Caralho, meu Deus do céu. Que disputa, né, velho? Pode falar. Depois eu corto essa embolada. Não corta não, cara, porque foi tão sincronizado que parece de sacanagem isso. Quer ouvir mais? Acesse papodelouco.com ou assine o nosso podcast.